Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É sempre bom ter vocês aqui. Em nosso canal nós tratamos de assuntos que são importantes, assuntos que têm que ver com a teologia, com a religião, com a fé. E é muito bom quando eu posso gravar um vídeo entrevistando alguém. E hoje eu tenho o privilégio de entrevistar uma pessoa que mora no Canadá, o Jean. Ele vai compartilhar um pouco da sua história, ele vai compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na vida dele, e eu tenho certeza que o testemunho dele vai impactar você. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva. E deixa eu fazer um pedido, compartilhe esse vídeo com seus amigos, mande para todos, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai abençoar não somente você, sua família, como outros amigos também. Então, fica com a gente até o final desse vídeo. Muito bem, meus amigos, já estou aqui com o Jean, ele que vai contar o testemunho de vida dele, a história, tudo que ele já passou. Ele mora no Canadá. Você mora em que cidade aí no Canadá, Jean? Acabei de me mudar para Vancouver. Vancouver? Oh, legal. Meu irmão mora em Toronto. Eu tenho um irmão que mora no Canadá, ele mora em Toronto. A gente está a 7 horas de viagem e a gente já tem uns 2 anos que não se vê. Mas, uau, espero que a gente possa encontrar, eu e ele possamos nos encontrar em breve. Muito bem, gente. O Jean ele tem uma história muito bonita, porque ele, durante muitos anos de sua vida, viveu dentro da prática homossexual. Ele entendia que essa era talvez a sua única opção e um dia tudo mudou em sua vida e ele voltou-se para o Senhor Jesus Cristo. Então, a gente quer conversar um pouco com o Jean, que vai contar a sua história de antes e do depois, como foi, como ele se descobriu homossexual e depois como foi essa virada em sua vida, no momento em que ele aceita o Senhor Jesus Cristo em sua vida e abandona a prática do pecado. Então, nós vamos bater um papo. Jean, primeiro se apresente de onde você é. Você está morando no Canadá, mas você não é daí. Se apresente, conte um pouquinho para nós de onde você é, qual país em que você nasceu, e eu tenho certeza que essa entrevista vai ser muito legal. Vamos lá, vou deixar você falar. Olá, gente. Eu nasci no Caribe, uma ilha que se chama Guadeloupe, lá no Caribe. E quando eu estava 2 anos, a gente mudou para Martinique, uma outra ilha, por causa essa montanha que explodiu. Há um vulcão? Então, vulcão, exatamente. Então a gente se mudou para Martinique, então eu fiquei lá no Martinique para poder fazer a minha vida com meus pais. Legal. E você, esta ilha é uma ilha caribenha, gente. Meu sonho é conhecer o Caribe, né? E é um lugar simplesmente. Muito lindo. Muito lindo. É gostoso, muito lindo. E lá você falava a língua natal desse país que você nasceu é o francês. Muito bem. Então você fala francês, fala português, que está conversando aqui comigo. Pois é. Fala inglês também? Inglês também. Ok, que legal. Trilingue, vamos lá. E aí, então, você vem de um lar adventista, sua família é adventista? Sim, eu nasci numa família adventista. Então, meus pais, minha mãe e meu pai estavam muito envolvidos lá na igreja, com meus irmãos também. Então, todo esse sábado eu estava cantando, participando, estava muito ativo na igreja mesmo, cantando cada sábado uma igreja diferente. Então, você gosta de cantar? Gosto de cantar muito. Legal. Porque agora eu tenho meu canal lá no YouTube cantando português, inglês, espanhol, francês, italiano. Uau!
Legal, então eu vou fazer o seguinte, Jean, eu vou deixar no link da descrição aí para os nossos amigos que porventura queiram ver o meu amigo Jean cantar. Então você vai entrar, eu vou deixar o canal dele aí no link da descrição, você pode entrar e apreciar as músicas aí poliglotas, né? Em francês, em português, em inglês, em espanhol, italiano. Uau! Deus dá dons para cada pessoa. Eu só tenho dom de falar português mesmo, mal o inglês e o espanhol a gente consegue se desenvolver até mais ou menos. Mas que legal, Excelência. Então você gostava de cantar, participar na igreja, e você então cresceu nesta ilha, neste local, fugido aí do vulcão, né? Mudou para uma outra ilha. Ok, continue. E então, todos os dias a minha mãe tava lendo a Bíblia. Então, desde menino eu tava dentro dessa comunidade adventista já. Sim. E aí, então e me batizei, eu estava 14 anos, quando eu decidi me batizar, eu fui batizado lá em Martinique. E foi tudo legal. Só que quando eu estava 8 anos, eu fui lá uma casa de uma pessoa da igreja para poder deixar os peixes, porque meu pai estava um pescador. E essa pessoa da igreja me convidou para entrar, para deixar os peixes lá na casa deles. E a primeira vez que eu experimentei esse negócio de homossexualidade foi com essa pessoa da igreja. Então, na realidade, aos 8 anos de idade, você sofreu um abuso, porque com 8 anos de idade ninguém experimenta, seja na heterossexualidade ou na homossexualidade. 8 anos não é uma idade que uma criança está preparada para vivenciar um aspecto relacionado à sexualidade. A criança ela deve brincar, ela deve se divertir. Aos 8 anos, infelizmente, você sofreu um abuso. E olha, triste, não é? Porque de dentro da igreja, uma pessoa que teoricamente deveria ser alguém confiável. E aí já vale aqui, eu já trago um alerta para você que está me assistindo e você que é pai. O fato de uma pessoa ser da igreja não significa que esta pessoa é santa e ela tem sempre boas intenções. Esteja sempre de olho nos seus filhos. Lembre-se, a igreja ela é composta de pessoas, de seres humanos, e dentro da igreja nós temos joio e nós temos trigo, e não dá para saber quem é quem. Cuidado, não saia confiando assim em todo mundo da igreja, não, é porque é irmão da igreja, então a gente pode confiar. Cuidado, a igreja tem joio e tem trigo, não é? Infelizmente, Jean, ele teve a sua primeira experiência aos 8 anos de idade, ou seja, um abuso, uma pessoa da igreja. Por mais então que nós confiemos, por mais então que nós olhemos para algum irmão da igreja, nunca deixe o seu filho sozinho, nunca, sabe, permita que ele vá dormir na casa de alguém, porque vai dormir com os coleguinhas, ou que vá estar só na casa de qualquer pessoa. Sempre, a precaução sempre é bom, o cuidado sempre é bom. Mas então, a partir de então, Excelência, como que foi depois disso, depois dessa experiência? Como que se desenvolveu a sua vida? Na verdade, era um trabalho de minha família, então eu voltei mais de uma vez, né, para essa casa mesmo, até eu tiver 13 anos, mais ou menos. Então, foi muitas vezes, desde 8 anos até 13 anos, foi muitas vezes. Aí, quando eu me batizei, quando eu estava 14 anos, eu, 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 eu sabia que isso não era bom, mas eu não sabia o que fazer para poder, né, para poder sair desse lugar de perdido. Estava tudo perdido na minha cabeça sobre isso. Então, na verdade, quando eu estava, eu também estava muito com maneiras de meninas, tipo, andando com uma mulher,
falando, até cantando também, estava igual uma mulher, então as pessoas sabiam que eu estava diferente. Os Então tinha trejeitos, né? exatamente. Então tinha as pessoas também que estava homossexual que me convidou para poder fazer isso e continuar com eles. Uhum. Então, na verdade, eu continuei, mesmo que eu fui batizado quando eu estava 14 anos, eu continuei com essas pessoas que estavam na cidade, que estavam fazendo isso, né? Mas não Uhum. eram as pessoas da igreja, não eram as pessoas da igreja. Então, quando minha mãe morreu, eu estava 17 anos, eu fui para Paris para poder aprender a cantar. Então, quando eu cheguei em Paris, eu acho que foi o primeiro mês mesmo. Eu descobri esse lugar de gay, de homossexual, e eu entrei para poder ver, e essa vez foi a primeira vez que eu disse que eu senti que eu estava um, homossexual. Porque eu via outras pessoas igual como eu, tudo andando com mulher, falando desse jeito, né? Uhum. Então, eu pensei, então, eu acho que eu sou homossexual de verdade. Então, as pessoas começaram a falar comigo. Então, eu acho que foi isso Interessante. que... E lá no seu país, você então não tinha, não, apesar de ter a convivência com alguns rapazes, como você falou, que depois do batismo você sabia que estava errado, mas mesmo assim você continuou ali com algumas pessoas, mas você não tinha vamos dizer assim, um negócio mais aberto, bem mais avançado como em Paris. Em Paris a coisa era bem Bem, muito bem. escancarada mesmo e você chegou e Isso, já tinha uma né, na cara. comunidade assim. Exatamente, Ok. exatamente. Então, é porque em Paris, tipo, os países no norte, tipo, Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra, até Portugal também, tem lugares, tem, tipo, bairros para isso, né? Uhum. Então, que a gente não tem no Caribe. Eu acho que, a gente não tem isso no Caribe. Então, quando a gente chegar nesses países, dá para poder até morar nesses lugares, porque tem bairros de gay. Ah, ok. É. Ok. E você Então, esteve em Paris para aprender a cantar. é. Então, eu aprendi, eu fui para a escola para poder cantar ópera. Uau. Então, eu fiz isso, comecei a aprender também a fazer balé, jazz, para poder dançar, né? Aham. E eu parei, na verdade, eu parei, eu fiquei 3 meses para a igreja, e eu parei porque eu vi que eu estava indo para a igreja sábado de manhã e sábado à noite estava nas boates. Você Então eu mesmo falei, não vou. sentiu a incoerência do assim, do comportamento, de estar de manhã na igreja e à noite. Mas uma É, coisa eu achei interessante, até então você ainda ia para a igreja. pois é, Que legal. Então, significa que ainda tinha assim, aquela centelha divina ali, aquele aspecto de Deus em sua mente ainda trabalhando de maneira que ainda ia, até que você então sim, parou de ir. sim. Mas eu parei só porque eu vi que eu estava fazendo os dois. Tipo, de manhã eu estava para a igreja e de noite estava nas boates. Uhum, Então eu falei, não, vou ter que. E não poder fazer os dois juntos, tem que fazer um só. uhum. Aí eu Fazer uma falei, então escolha. vou. é, Então eu falei, vou fazer as boates à noite. Então eu fiquei lá e eu saí da igreja. E depois eu fui para Inglaterra, Londres, e foi lá mesmo que eu comecei de viver essa vida de homossexual, fazendo muitos shows de drag queen, todas as noites também. E, na verdade, eu parei de cantar também, né, porque eu estava muito ocupado fazendo isso para Uhum. poder pagar aluguel e tudo isso. Então, foi meu trabalho mesmo.
Nesse momento agora vocês podem ver imagens do Jean, né, o momento em que do seu passado, e imagens do antes e imagens de como ele está agora. Então, eu estava fazendo esse trabalho para 7 anos, lá em Inglaterra. E o que aconteceu foi esse dia quando o dono do lugar me perguntou para poder mudar meu corpo, para poder ir para o hospital, para poder parecer como mulher, para poder fazer cirurgia. Ah, o dono da boate propôs para você a mudança de sexo, colocar peitos e fazer a cirurgia de mudança de sexo. Exatamente. Uau. E aí? Eu falei, gente, como vou fazer isso? Ele falou, você vai ter que fazer, porque todo mundo já quase está fazendo, só falta você. Eu falei, ai, não, eu já fiz muita coisa, eu não sei, mas eu tenho que pagar meu aluguel e tudo isso. Eu falei, o que vou fazer, gente? Aí eu comecei a chorar, me senti tão, tipo, fraco, né, sobre isso. Aí ele falou, então, pegar um tempinho, vai para casa, pensar sobre isso e a gente vai falar sobre isso depois de uma semana, uma semana ou duas, mais ou menos. Uhum. Aí cheguei em casa, comecei a chorar, falei, não quero. Uma voz, eu poder ouvir se a voz me falou, você não vai fazer isso, não. Agora eu sei que é Deus que me falou, mas nesse tempo eu não sabia que era Deus, né? Uhum. Mas eu podia ouvir essa voz me falar, você não vai fazer essa cirurgia. Eu falei, o que eu vou fazer, gente? Porque eu só conheci isso por enquanto, né? Tipo, 7 anos fazendo isso agora. O que eu vou fazer? Ah, então eu voltei para o dono, eu falei para ele, desculpa, mas eu não posso fazer isso, não. Aí então ele me falou, então você não vai poder trabalhar. Uau. Eu falei, gente, ok, vou para casa, vou ver, não sei o que vou fazer, mas vou ficar sem lugar, poder ficar nas ruas, né? E aí eu comecei a fazer prostituição. Nossa. Em Londres? Então, em Londres. Então eu comecei a fazer prostituição à noite para poder vender o meu corpo, para poder fazer dinheiro. E eu fiz isso até e eu encontrei um rapaz, um amigo, a gente ficou amigo e ele mudou na minha casa, a gente ficou amigo, porque ele também passou um tempo muito difícil, porque o pai dele mandou ele sair de casa porque ele era gay. Então, quando a gente se encontrou, eu fiquei tão triste para ele. Eu falei, então, você vem comigo em casa. Eu não tenho muita coisa, mas você não vai ficar na rua. Então, vem para casa. A gente ficou amigo desse jeito. Então, a gente juntou, foi para fazer prostituição, para poder ter dinheiro, né? Uhum. Eu acho que foi isso para 2 anos ou 3 anos, mais ou menos. Nossa. E uma pessoa um outro lugar, uma boate diferente me chamou para poder voltar para eles e fazer de novo shows de drag queen, tudo isso. Então, comecei de novo a fazer esse show de drag queen lá em Inglaterra, em Londres.
Aí, um dia, eu acho que foi Deus. Deus dirige tudo, né? Foi Deus mesmo atrás de tudo isso. Um dia, eu estava fazendo Tina Turner, uma pessoa que todo mundo conhece, né? Tina Turner. Aí, esse rapaz vem comigo e me falou, você faz os shows de drag queen muito bem. Eu falei, eu sei que eu bem, mas não gosto de fazer isso, não. Eu acho que tô cansado de fazer isso. Ele falou, você não gosta? Eu falei, já gostei, mas agora eu parei de fazer, agora tô fazendo de novo. Eu não gosto. Na verdade, eu não gosto. Ele falou, mas o que você quer fazer? Eu falei, na verdade, eu sou cantor, então eu gosto de cantar. Ele falou, Uhum. você pode cantar? Eu falei, eu posso, mas faz 9 anos que eu não cantei, eu não sei onde ir, para quem cantar, o que fazer, né? Aí Uhum. ele falou, então, eu tenho um amigo lá em Canadá que está procurando alguém para cantar. Eu falei, Canadá? Tá onde, gente? Eu não sei onde está Canadá. Aí ele ligou para o amigo dele. Olha, eu achei uma pessoa que pode cantar. Vê se você pode fazer uma audição para ver se você gosta, né? Aí, então, ele me passou esse homem que falou: vem, eu vou te pagar tudo. Você vem no Canadá. Se eu gosto, você tem um trabalho. Se eu não gosto, você voltar para a Inglaterra. 2 dias seguintes, eu estava viajando para o Canadá. Uau! E eu passei a audição e ele gostou. E eu fiquei aqui no Canadá. Então foi isso que, na verdade, eu saí desse mundo de drag queen e transexual e tudo isso, né? Então eu E o cantei, seu português, de onde é que vem? Conta para mim. pois é. Mas eu estava fazendo, eu contei amigos na Inglaterra, brasileiros, e a gente estava Hum. fazendo samba. Então eu comecei a fazer samba, mas sem entender, porque eu não estava falando português. Então, a gente está fazendo samba todos os final de semana para sair de boate, fazendo samba, samba no pé, samba de cafeira, samba de carnaval, todos os samba que tem, né? Aham. Aí, quando eu cheguei aqui no Canadá, eu comecei a dar aula de samba, porque eu já conhecia como é o samba. Então, eu fiquei no Canadá aqui cantando e sambando para 3 anos. Ok. Depois de 3 anos, o dono desse lugar, restaurante, me falou: desculpa, mas você vai ter que voltar para Inglaterra, porque eu não esse lugar vai ter que fechar, a gente não pode fazer mais, não tem ninguém chegando para ver o restaurante, não tem mais clientes. Então, a Uhum. gente vai ter que fechar e você vai ter que voltar para o Canadá, para a Inglaterra. Eu pensei, não, vou voltar para a Inglaterra, porque se eu voltar para a Inglaterra, eu vou começar de novo, fazer drag queen, vou ter que fazer cirurgia. Eu pensei sobre tudo isso, e eu falei, não, vou voltar não. Então, eu decidi de ficar aqui ilegal, sem papel. Eu fiquei 10 anos aqui sem papel. Uau. Mas durante esses 10 anos, eu cheguei nesse bairro de gay homossexual, né, em Montreal. A cidade se chama Montreal. Aham. Então, eu comecei a encontrar as pessoas, fazer amizade, mas essas pessoas estavam pegando drogas. Então, eu comecei a pegar drogas também. E depois desses 10 anos, eu fiz uma. Deixa eu ver como eu vou falar isso em português. É tipo uma. Quando você comecei a. É uma. Deixa eu ver. Vou explicar. A gente foi para comer para um restaurante e quando eu abri para poder ver o que vou comer, Ah, eu não me lembro o que aconteceu.
Quando eu acordei, eu estava no hospital. Ah, no Brasil tem o pessoal chama um Boa Noite Cinderela. É quando alguém põe uma droga na bebida e você apaga. Isso. Tem um tal de Isso. uma Boa Noite Cinderela. Você foi no restaurante e aconteceu isso. Você acordou no hospital. Exatamente. Uau! Aí, quando eu cheguei no hospital, eu abri meus olhos e falei, onde eu estou? Porque eu não conheço esse lugar. E essa pessoa veio me pedir se eu tinha plano de saúde, né? Eu fiquei, plano de saúde? O que é isso? Porque estava sem papel. Uhum. Aí a mulher me falou, então, você vai ter que pagar 5.000 dólares canadenses. 5.000, era para 2 dias. Eu falei, vou procurar alguém para me ajudar, né? Porque não tinha ninguém. Mas eu tinha um boyfriend e tipo um amigo, né? A gente estava junto Uhum. já faz quase 6 meses. Então ele me pediu para poder me ajudar. Então ele me falou, você precisa ajudar, vou te ajudar porque você não tem dinheiro, você não tem papel, você não tem nada, então vou te ajudar. Eu falei, tá bom. Então ele me proposou para me casar, para poder ter o papel canadense. Então, foi isso como eu consegui ter o papel canadense, porque foi ele que me casou e ele me ajudou para poder pagar esses 5.000 dólares também para o Sim. hospital e tudo. E foi Aí você, depois no disso, casamento, você conseguiu a legalização. isso, Ok. e foi depois disso que eu fui para o Brasil. Ah, você chegou aí para o Brasil. Ok. Aí eu fui para o Brasil para poder fazer carnaval, para fazer samba, fazer tudo isso. Ok. Aí Aí fiquei você morou no Brasil um tempo? 5 anos. Nossa. No Rio de Janeiro mesmo. Caribe, França, Inglaterra, Canadá, Rio de Janeiro, Brasil. Exatamente. Você andou Então, esse mundo, hein? então, eu Ah, fiquei lá no Brasil, fazendo carnaval todos os anos, para 5 anos. Gostei, Rio de Janeiro, fui para São Paulo, Curitiba, Recife, Salvador, Jericoacoara, o Brasil ó, inteiro, né? Jericoacoara. É, Rodou o Brasil todo. Conhece mais o foi, Brasil do que eu. foi muito legal, mas Deus precisava de mim. Então, no último ano, quando eu voltei para fazer carnaval, eu senti, eu acho que foi o Espírito Santo mesmo que me pegou quando eu estava andando no carnaval e eu senti como foi essa vez era a última vez que eu ia fazer carnaval. E no carnaval, muita promiscuidade, não é? Muita Nossa, nossa, imoralidade. incrível, muitas mesmo. Então, eu cantei muitas pessoas também, né? Eu fiz eu tinha muitas vezes a gente fez sexo com todo mundo, né? Carnaval é demais para fazer isso. Aham. Então, quando eu estava fazendo isso, estava tudo de boa, né? Mas essa vez, quando eu estava andando no carnaval, esse último ano, eu senti na minha cabeça que era a última vez que eu ia fazer isso, sem saber o que ia acontecer depois. Aham. Aí, eu esqueci de falar que quando eu me casei no Canadá, eu divorciei depois para poder viajar Vim para para o o Brasil. Brasil. Ok. É. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu me casei de novo. Com brasileiro? Isso. Ok. Então, esse último ano, quando eu estava voltando para o Canadá,
Eu olhei, falei para ele, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu tenho sentido que eu não gosto mais de carnaval. Aí ele falou, oh, você tá maluco, porque foi você que me trouxe no carnaval, foi você, eu tô aqui por causa de você, então você não gosta mais de carnaval. Eu falei, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não gosto mais. Então ele falou, ele me falou, você vai voltar para o Canadá e você vai pensar sobre isso e a gente vai se falar depois. Eu falei, então, tá bom, então. Aí quando eu peguei o voo para voltar para o Canadá e cheguei no aeroporto e foi essa vez que Deus me pegou. Eu encontrei com meu amigo aqui em Montreal, uma amiga, né? E ela estava me falando, minha mãe toda hora me falando que Jesus vai voltar, Estou cansado de ouvir tudo isso sobre Jesus vai voltar toda hora. Só essa frase mesmo mudou toda a minha vida. Porque Deus pegou essa frase para poder me lembrar tudo que eu sabia, tudo que eu aprendi quando eu estava menino, sobre a volta de Jesus também, mas sobre Daniel e o sonho de Nebuchadnezzar, todo voltou na hora. Eu comecei a gritar no aeroporto mesmo, gritar, chorar. Eu preciso de Deus, preciso de Deus, preciso de Deus. Mas gritar tão forte, todo mundo. Eu não vi ninguém porque eu estava tão. Eu acho que, como eu falo, foi o Espírito mesmo que me pegou. Aí comecei a chorar, gritar, preciso de Deus, quero Deus, por favor, me ajuda alguém, preciso de Deus, preciso de Deus. No aeroporto mesmo. Aí foi, isso acho que foi 1 minuto, mais ou menos um minuto. Aí quando eu voltei, eu vi todo mundo estava me olhando. E essa amiga minha me falou, você tá bem? Eu falei, não tô bem não, porque eu preciso de Deus agora. E aí ele falou, não, a gente vai para casa, vou te dar vou te pegar, a gente vai para casa e aí você vai pensar certinho. Eu falei, tudo bem, mas eu preciso de Deus mesmo. Então, foi esse dia mesmo, a partir desse dia que tudo mudou na hora. Eu liguei para minha família e minha família, a gente orou no telefone, porque eles moraram, minha família mora em Paris. Então, esse dia foi muito diferente porque minha irmã fez uma oração para mim. Essa oração, eu acho que é uma oração muito importante para todo mundo saber como orar para Deus. Quando a gente quer falar de verdade para Deus. Ela falou de cada um pecado que eu fiz, porque ela sabia a minha vida toda, né? Sua Ela irmã? falou para Deus cada um pecado, sem esquecer um. Nossa. Foi a sua irmã? Falando, Sua irmã que fez essa oração? minha irmã, isso. E ela falou para Deus, você se lembra quando eu te falei, se você não chama meu irmão para voltar, eu não quero ir com você para a eternidade. Então, você liga, você chamou para ele voltar. Agora vou te perguntar para você ajudar ele, porque ele tem muitos pecados. E vou te dar cada um. A gente vai falar para cada um. Na verdade, eu não me lembro quantas horas essa oração demorou. Porque ela falou de cada um pecados, mas foi muito bom para mim, porque de verdade eu precisava de Deus, porque o que aconteceu nesse momento, quando o Espírito estava acima de mim, eu não sabia que eu tinha mais 1 minuto mais para poder pedir a Deus me ajudar, ou até a vontade de Deus também, né? Porque
eu senti que esse momento estava a última hora. Não tinha mais momento, não tinha... Até o dia seguinte não tinha nada. Era esse momento para poder fazer isso. Então, esse dia eu comecei a chorar. Eu chorei bastante, viu? Nossa, chorei. Para semanas, acho que foi um mês, eu fiquei chorando para poder Deus me ajudar, para saber o que fazer, para onde começar. E também esse menino no Brasil, o que eu vou falar para ele, porque a gente está casado, né? Foi muito tenso, mas Deus me ajudou. Fiquei muito, muito feliz. Agora estou muito feliz. Deus me ajudou dia para dia para poder fazer as coisas certinho, né? Porque tinha muita coisa. Até comer, tinha que mudar a minha comida, tinha que mudar as roupas também, tinha de mudar o pensamento, tinha de mudar até o sol e a chuva. Eu tinha de mudar meu pensamento também, porque eu gostava de fazer sexo na chuva. Gostava de fazer sexo no sol. Tipo, essas coisas. Então, eu tinha de pedir a Deus para me ajudar a ver o sol diferente, a ver a chuva diferente, a ver pessoas também diferentes, porque cada vez eu vi um homem, eu tinha de fazer sexo com essas pessoas. Cada homem que eu vi nas ruas, cada um. Então, eu tinha de pedir a Deus para me ajudar a ver uma pessoa, não é um objeto sexual. Uau, é de tal fôlego, eu já vi, as lágrimas já vieram aqui no meu olho, eu já segurei. Aquela hora que você falou da sua irmã, eu até abri a minha Bíblia aqui, no livro de Êxodo, no capítulo 32, eu vi a sua irmã como Moisés. Isso. Quando Moisés, o povo de Israel pecou, e aí Moisés, no capítulo 32, verso 32, ele diz: agora, pois, perdoa o pecado do povo, se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Moisés falou isso e a sua irmã falou a mesma coisa. A mesma ela estava disposta, eu não quero ir para o céu se não for com ele. E ela fez essa oração para 30 anos. 30 anos ela orou isso. É. Uau! E agora que você tomou a decisão e que Deus mudou a sua vida, e antes disso, antes de prosseguir, eu já quero aproveitar aqui esta pausa em que eu estou falando aqui, atrapalhando o seu testemunho, mas eu queria ressaltar esse aspecto que é importantíssimo. Às vezes a gente ora por uma coisa, uma semana, 2, e aí não deu jeito, a gente desiste. Olha, foram 30 anos. Como o nome da sua irmã? Enida. Enida. É. Foram 30 anos que a Enida orou pelo Jean, 30 anos pedindo a Deus, 30 anos dizendo: Senhor, se for para ir para o céu sem ele, eu não quero. Exatamente. E Deus atendeu a oração. Gente, não tem explicação. A pessoa vem do carnaval, vem de lá do Brasil, né? Ele casado, chega no aeroporto, uma frase. E Deus mexe com a cabeça dele e agora tudo muda. Não desista de orar pelaquela pessoa. Sabe, aqui no meu canal, várias mães, pais, pessoas colocam nos comentários assim: pastor, a minha filha entregou-se à homossexualidade. Pastor, meu filho vive na prática homossexual. O que eu faço? Não desista de orar. Não deixe de orar. Ah, mas eu já estou orando há 10 anos. Ela orou 30. A irmã dele orou 30 e Deus atendeu a oração. Amém. Mas agora conta pra gente. E aí, como é que foi em relação à pessoa que ficou no Brasil? E agora, como isso, porque isso foi o quê? Há 2 anos atrás que aconteceu esse episódio no aeroporto? Isso. 2 anos atrás. Agora conta
para a gente esses 2 anos, desde que você aceitou, desde que o Espírito Santo te incomodou, desde que essa reviravolta aconteceu na sua cabeça ali naquele aeroporto, desde que a sua irmã fez aquela oração com você. Conta como que as coisas aconteceram, o seu retorno para a igreja, fala tudo. Sabe, eu tenho 49 anos, né? Então, eu fiz isso minha vida toda. Essa vida de gay, homossexual, é uma vida inteira, né? Então, em vez de pedir a Deus, eu nunca encontrei uma mulher, eu não sei como é. E agora você está me chamando para voltar, mas se eu volto, eu não vou conseguir continuar essa vida de homossexual, vou ter que mudar tudo. E eu não sei se você quer que eu fique com uma mulher, se eu vou ficar sozinho, eu não sei exatamente o que você quer. Então eu comecei a gritar, literalmente, gritar para Deus: por favor, me deixa, eu não quero sofrer mais. Gritando, chorando, mas Deus não vai me deixar, não. De verdade. Então, cada vez, cada dia, Deus estava me mostrando o que fazer. Tipo, eu senti essa vontade de ir para a igreja direitinho. Aí eu peguei meu bike para poder procurar uma igreja na hora, para poder entrar e orar, não sei, encontrar alguém, um pastor para me ajudar, né? Mas tudo estava fechado por causa da pandemia, né? Uhum. Aí comecei a chorar mais. Gente, eu falei, o que eu vou fazer? Tudo está fechado. Deus me ajuda, por favor. Aí eu liguei para minha irmã de novo. Minha irmã que orou para mim para 30 anos. Ela Sim. procurou uma igreja para mim em Montreal. E ela achou um pastor. E esse pastor estava amigo dela. Ela não sabia que ele estava lá. Então, foi ele que me ajudou a entrar para a igreja. Quando a igreja abriu de novo, foi 6 meses seguintes depois. Aí, voltei para a igreja, fez Bíblia, a gente começou a estudar a Bíblia de novo. E o ano depois, eu fui batizado de novo. Tem fotos desse batismo? Sim. Então, já vou colocar aí na tela para os nossos amigos verem a foto do seu momento, o seu reencontro com Jesus. Jean-Michel, depuis longtemps, le Seigneur veillait sur toi. Il y a 1 an, il t'a appelé à être pleinement son enfant. Comme le poème que ta famille a écrit le disait, tu as dit oui. Et aujourd'hui, de manière concrète, par ce geste, tu remercies Dieu, tu remercies le Christ pour ce qu'il a fait pour toi et tu lui dis oui. Tu peux avoir l'assurance que tes péchés sont pardonnés, ta vie est changée, que le Saint-Esprit va te mener maintenant sur cette vie nouvelle. Selon ton désir, selon ta profession de foi, selon le témoignage que tu as donné pour Jésus-Christ, te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. E sabe o que?
esse dia do batismo, Satanás não queria. Então, eu recebi essa dor, dor de dente, no meu dente, uma dor tão insuportável, gente. Eu falei, nossa, eu tenho uma dor na minha boca e eu vou ser batizado, não vou poder fazer isso, não. Mas eu poderia ouvir essa voz me falar, você vai. Eu fiquei, então, vou. Eu comecei a orar, falei, Jesus, vou ser batizado, por favor, me ajuda. Eu tenho essa dor na minha boca, eu não consegui fazer nada, mas vou ser batizado mesmo para você, vou te encontrar, me ajudar. Sabe o quê? Eu cheguei na água com a dor, foi batizado. Quando eu voltei, eu saí, a dor sumiu. Na Uau. hora, a dor sumiu e até agora estou sem dor. Uau! E antes você resolveu aquela pendência com a pessoa com quem você estava no Brasil? Sim, porque eu tinha que deixar ele Divorciar. saber, né? Então eu peguei o telefone para poder falar para ele, mas não conseguia falar para ele direitinho, porque eu estava chorando cada vez. Cada vez estava tentando falar, estava chorando. Então ele me falou, mas você está chorando demais, o que está acontecendo? Eu falei, vou te escrever porque não consegui falar. Então eu escrevi para ele a história, o que Sim. aconteceu e onde estou agora, onde estou indo, porque eu sei que Deus está me chamando para voltar e vou ter que escolher, porque não quero fazer os dois quando eu estava 18, 19 e 20 anos, né? Então, eu mandei uma carta para ele saber que minha vida mudou, Deus me chamou. Eu sei que ele chorou também muito e a gente ficou amigos, né? Uhum. Mas a gente começou a fazer o divórcio também, para poder Sim. acabar com tudo isso. E saber o quê? A menina que estava no aeroporto, quando ela estava comigo, você lembra dela? Sim. Agora ela deu a vida dela para Jesus também. Uau! Sério? Quando ela viu, porque a gente estava amigos, então ela me conhecia a minha vida de gay, de drag queen, ela sabia tudo, né? Então, Sim. quando ela viu essa mudança, quando ela viu como o Espírito Santo me pegou, na hora eu fiquei, eu quero Deus, e ela viu que minha vida totalmente mudou, ela também decidiu mudar, comecei a ler a Bíblia também, falar com a mãe dela, eu acredito agora que Jesus vai voltar, tudo mudou para ela também. Uau! Ok, que bênção. Então ela aceitou o Senhor Jesus também na vida dela. Ela aceitou também. Uau! E hoje você, então, está frequentando a Igreja Adventista aí em Vancouver. Isso. Então, quando eu cheguei em Vancouver, porque eu recebi esse pedido de Deus para sair de Montreal, porque minha vida em Montreal estava muito suja, né? Cheio de drag queen, cheio de drogas, cheio de prostituição, cheio de, né? Então, eu recebi no meu sonho com Deus que você tem que sair dessa cidade para poder fazer uma vida nova, porque você tem que mudar não só de roupas, comidas, tudo isso, mas as pessoas também que você falam, tem que parar de falar para eles para poder fazer novos amigos, né? É porque, Então, Jean, às vezes a gente mudar só... a gente pensa que é uma coisa simples, mas como você falou, veja, você disse que tem... Não parece, eu não diria nunca, né, que você já está com 49 anos,
mas dos 8 aos 49 anos vivendo dentro da prática da homossexualidade. E aí você vive já num ambiente em que você conhece as pessoas, a facilidade para cair no pecado é muito grande, porque as pessoas te conhecem, vão te convidar, não vão desistir, são amigos. E aí realmente foi uma sábia decisão e motivada naturalmente pelo que Deus comunicou a você, de sair daquele local para realmente respirar um ar diferente, para estar em um ambiente diferente, com pessoas diferentes, com costumes diferentes. É realmente um recomeço, é uma vida nova. E como está sendo? Exatamente. E foi difícil, porque quando eu cheguei aqui em Vancouver, eu não conhecia ninguém, né? Uhum. Então, eu cheguei sem saber onde ir, e não tinha lugar para ficar. Eu não estava com trabalho certinho, mas Deus me falou que quero você em Vancouver. Eu falei, mas vou fazer o quê? E sabe o que? Foi a primeira vez que eu aprendi a ter fé em Deus. Porque pegar o avião sem saber onde você vai dormir, onde você vai morar, mas eu falei, se Deus me pedir para ir, eles vão cuidar de mim. Aí quando eu cheguei em Vancouver, eu falei para Deus, agora eu cheguei, vou fazer o quê? Então, ali eu recebi esse pensamento, você vai procurar um hotel. Então, eu peguei minhas malas, fui lá para o hotel. Então, cada vez que eu fiz uma coisa, Deus estava falando na minha cabeça para fazer, né? E até eu consegui um trabalho, tipo, na mesma... Tipo, foi dois dias depois, seguinte, eu consegui um trabalho e um lugar para ficar no mesmo dia. Que bênção. E a igreja te recebeu bem aí? Muito, muito bem. Muito bem. Todo mundo estava com muito diferente. Foi muito diferente quando eu estava uma criança, né? Todo mundo fica bem, gente boa. A gente faz... Todo sábado a gente tem um momento para estudar a Bíblia também. Então, é muito, muito legal. Estou muito feliz de voltar. E agora que eu vi como é mundo, não quero mais voltar para o mundo, não. Ah, não. Nossa, que história incrível, Jean. Que história incrível. Eu tenho certeza que essa história vai impactar muita gente. Eu estou muito feliz em ter conversado com você e conhecer um pouco da sua história. É uma história incrível do poder de Deus, daquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Eu estou impressionado. Essa última parte me lembrou Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para um lugar que eu te mostrarei. Sai desse momento aí de idolatria, de coisas ruins, de coisas que vão te colocar num caminho ruim, vai para um outro lugar. E Deus da mesma forma como fez com Abraão, te levou para um outro lugar, para um recomeço, para uma vida nova. Exatamente. Uau, que história incrível. Me emocionei várias vezes enquanto você falava, já. Eu louvo a Deus pela sua vida, peço a Deus com certeza estarei orando por você para que Deus te dê forças para continuar nessa jornada rumo aos céus. E olha, eu tenho certeza que a sua história vai impactar muita gente. Eu queria pedir para você, se tiver mais alguma coisa que você queira compartilhar, fique à vontade. Se não, eu queria que você deixasse a sua última mensagem para a nossa juventude, para aquelas pessoas que assistem ao nosso canal. O que você teria a dizer para essas pessoas? Eu queria dizer que sempre tem esperança. Sempre tem, porque eu sei que tem pessoas que estão passando nesse momento muito difícil. Até eu vi, tipo, pessoas tão jovens, tipo, 20, 21, desistir para poder fazer, sei lá, pegar uma arma na cabeça, essas coisas, né? Uhum. Porque estava muito difícil para eles aceitar essa vida de gay, mas eu sei que Deus tem um momento dele. Eu não sei porque tudo isso aconteceu,
Mas isso é uma coisa que Deus sabe tudo o que ele faz. A gente tem que sempre ter esperança e continuar a orar. E Deus vai fazer no momento dele, ele vai fazer. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, é isso. Que experiência fantástica, uma experiência fabulosa de como Deus trabalha, de que Deus pode fazer. E vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus. Você não precisa... eu fui tão longe. Olha, não existe lugar longe, não existe buraco profundo que Deus não esteja, que o braço dele não alcance. O Jean contou a sua história, viveu na prostituição em Londres, viveu em boates, viveu como drag queen, passou por momentos difíceis com drogas, até como ele contou a experiência aí, né, de já acordar em um hospital. Entretanto, Deus o alcançou através das orações de sua família, com certeza, de sua irmã, que nunca desistiu de orar. Deus, no momento certo, fez com que o Jean voltasse para os seus braços. Então, não importa quão longe você imagine que tenha ido, Deus sempre está disposto a trazer você de volta, a abraçar você. Jean, muito, muito obrigado por essa entrevista. Que Deus abençoe muito sua vida. Espero que em breve eu possa conhecê-lo pessoalmente. Eu pretendo, não sei em quanto tempo, mas pretendo ir ao Canadá visitar o meu irmão e, quem sabe, chegando a gente possa encontrar, ou você vindo aqui em Connecticut, a gente possa se conhecer pessoalmente. Que Deus abençoe muito você. E você que nos acompanhou até agora, se essa história impactou você, compartilhe com outras pessoas. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todos. Que Deus abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.